Agô, Exu, Cobalaru, Exu, Mojubá, Laroie, Exu. Olá, Mãe Flávia Pinto, aqui gravando o 11º episódio do Mãe Flávia Pod, nosso podcast. E hoje, especialmente gravando o primeiro podcast do ano de 10.066/67 do calendário Iorubá e o ano de 2024 para o calendário judaico-cristão. E hoje, especialmente aqui na Argentina, gravando com a minha filha, Isabel Catão. Seja bem-vinda. Yansan abençoe. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos chique hoje, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa preocupação de gravar esse podcast, mesmo não estando no estúdio. A gente fez de tudo, né, Isabel, para conseguir um estúdio, mas hoje é o dia 1º do ano. Então, naturalmente, estão todos de folga, né, descansando. E aí a gente não quis deixar de colocar um programa no ar e a gente está fazendo daqui. Peço a compreensão de vocês se ficar com menor qualidade de imagem ou de áudio. Bom, quero dizer outra coisa para vocês também. O que a gente vai falar nesse programa de hoje? A gente vai falar um pouquinho do que é essa virada do ano, quais são as coisas importantes que você possa vir a fazer, o que é fundamental para você que está buscando entrar o ano com uma energia mais positiva, você que de repente não teve oportunidade de fazer algo no final do ano, enfim. É uma série de perguntas que nos enviam e eu sempre convido, né, um filho, uma filha para estar aqui comigo, traduzindo essas perguntas das pessoas que nos fazem nas nossas redes sociais. E Isabel hoje vai estar aqui com essa função de me indagar e eu trazer esse conhecimento para vocês. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui com a Isabel. Então, uma das perguntas, né, enviadas para nossa Mãe de Santo foi: os terreiros estão de recesso, né? Como é que durante esse período a gente... É bem importante, Isabel, o recesso. A maioria dos terreiros fazem um recesso ainda que mínimo, alguns outros mais prolongados, e as pessoas ficam muito perdidas, né? Até me lembrou o período da pandemia, onde muitos terreiros pararam e o nosso terreiro não parou, e foi por isso também um dos terreiros que acolheu e socorreu muitas pessoas. Bom, em primeiro lugar, respeito o recesso, porque um terreiro que está fazendo recesso é um terreiro sério. Por quê? Significa que aquele sacerdote trabalhou um ano inteiro salvando e curando pessoas. E é importante que a gente entenda que todos têm um labor, uma profissão. O dentista, o bombeiro, a professora, o policial, o enfermeiro, todos eles têm estresse. No nosso caso, do sacerdócio, principalmente do sacerdócio afro-religioso, a gente vai estar lidando com carga, com negatividade, com loucura, com egum, com feitiço. Então, a gente tem uma sobreposição energética muito grande. Então, respeitar esse período de descanso significa oferecer uma qualidade ainda maior para você que será atendido por nós após esse recesso, tá? Então, não reclama de um terreiro que esteja fazendo recesso. O sacerdote, a sacerdotisa tem todo o direito de descansar um pouquinho para voltar mais saudável, para poder cuidar de você. Dito isso, após a abertura do local onde você já se cuida, se você já tem um local, você vai procurar o sacerdote, seja uma babá de umbanda, seja uma ialorixá, seja um babalaô, e vai buscar uma orientação coletiva e individual do que é melhor para você fazer. Talvez um descarrego, talvez um ebó, talvez um amaci dentro da linha da umbanda, talvez um ebó dentro de Fá, talvez um ebó dentro do candomblé, ou vai tomar um bori, seja dentro da tradição de Fá, dentro da tradição de candomblé, um amaci, enfim. É fundamental que você inicie o ano fortalecido. Muitas pessoas já fizeram isso no final do ano, que inclusive é o mais correto, tá? Ou seja, limpar a negatividade daquela energia daquele ano que passou. Quem não fez, procura um lugar para você não começar o ano já desorientado, já perdido, já desgastando energia, já drenando uma energia que muitas vezes pode, lá na frente, gerar um desgaste do teu motor, né? Usando aqui a metáfora de um motor de carro, de um motor de televisão, todo motor ele tem um momento de superaquecimento. E esse momento de superaquecimento é que ele está colocando mais energia em algum lugar que não está funcionando bem. Então pode ser que você, por não estar com a sua energia da sua orelha, da sua cabeça, do seu espírito equilibrada,
Pode ser que em dado momento você superaqueça o motor da sua existência, do seu funcionamento, do seu OCAM, e lá na frente, lá para maio, setembro, você sofra um desgaste que às vezes vem até em forma de doença, em virtude de não ter abastecido energeticamente, ou seja, uma gasolina, um diesel, um combustível de maneira correta, para passar bem os 12 meses que se iniciam a partir de hoje, tá? Então, vá a um terreiro sério. Se você ainda não tem, procura um terreiro sério. Eu sei que indicação é muito complicado, mas muitas pessoas vão a partir de indicação. Hoje em dia, as redes sociais são os vilões, mas ao mesmo tempo elas nos ajudam a não chegar tão no escuro assim, pesquisar minimamente, até saber se aquele pai de santo, aquela mãe de santo, né, minha filha, tem um processo contra ele, contra ela, porque infelizmente existem denúncias contra padres, pastores, mas também contra pais e mães de santo, né? Observar também, né, a mãe de santo, o pai de santo, como vive, né? Sim. Porque alguém para cuidar do seu ori tem que ter axé. Tem que ter. Tem que ser, inclusive, aquilo que eu ensino para vocês, né, minha filha? Feliz. Felizes. Mãe, também tem outra pergunta. Muito comum, né, nesse começo de ano que a gente vá à praia, que a gente vá ao mar, né? Mas para nós que estamos dentro do processo mediúnico, geralmente nós vamos antes, né? Vamos terminar. A energia do mar muda? Alguma coisa muda? Muda. Isso que Isabel está trazendo é uma pergunta que a gente recebe bastante. Na nossa casa, o pajé da casa, o caboclo, né, o ancestral indígena que conduz o trabalho de praia de final de ano, ele recomenda que a gente vá não no dia 31, porque no dia 31 o mar está funcionando como uma corrente de espiral de negatividade. Ele está puxando toda a negatividade do planeta. Ah, mas como pode, mãe Flávia? Como pode, sendo o mar 75% do planeta? Então ele é o maior campo de força da natureza, né? Mesmo uma floresta amazônica, ela não dá conta de substituir o mar. Então ele tem essa função e esse poder, né? Função e poder. Porque às vezes você tem uma função no mundo, mas você não está poderoso porque você não está exercendo essa função. Então o mar tem essa função e tem esse poder. Então a gente vai antes e limpa, né? No dia primeiro, logo no segundo dia, no dia após o Réveillon, ou seja, dia primeiro, não é recomendável ir no mar. Não é recomendável. Porque se ele passou o dia 31 puxando essa negatividade, na verdade o dia 31 é o último dia. Os últimos 7 dias do ano, o mar está puxando a negatividade toda do planeta. Para neutralizar aquela energia e entrar um novo ciclo, né? Ciclo, são finais de ciclos, inícios de ciclo. No dia primeiro, ele está processando, ele está purificando toda essa energia deletéria. Então, entrar no mar no dia primeiro não é muito legal. Aí as pessoas vão dizer assim para mim, mas eu viajei, estou numa casa de praia e tal. Eu sei que eu já passei por isso também. Você pode até ir à praia, mas assim, não dá um mergulhão, tenta se molhar, pegar água, jogar em você, ou tomar um banho num chuveirinho, mas realmente não é um dia muito legal para você ir à praia no primeiro dia do ano, não. É bom você esperar mais um pouquinho. Mãe, então, eu vim do catolicismo, né? Sim. Fui batizada no catolicismo, todo esse mês, né, dessa visão ocidental. Sim. Eu queria entender a diferença entre o batizado dentro do catolicismo e na Umbanda, se é diferente, se eu teria que fazer um novo batizado. Essa pergunta da Isabel é bem importante. Muitas pessoas nos perguntam, até porque nossa casa faz batizado, e todo terreiro, seja ele de Umbanda ou de Candomblé, deveria, né, fazer batizado. Não é dizer que o batizado na igreja católica ou até mesmo na igreja evangélica não tem efeito, não é dizer isso. Mas o batizado, qual é a função dele? A função dele são duas prioritárias. Primeiro, assentar o espírito no corpo, tá? Para que esse espírito possa entender que ele tem uma nova vida, ele tem um novo nome, um novo pai, uma nova mãe, um novo lar. Então, por exemplo, digamos que esse espírito tenha sido um espírito nazista numa última guerra, numa última encarnação. Ou foi um espírito que veio de um estado de guerra, ou de extrema miséria, de morador de rua, de loucura, de vício. Esse espírito vai ter muitas perturbações. Normalmente são aquelas gravidezes que a mulher passa muito mal, ou briga com o pai vai embora, muitas vezes sem entender porquê. Ou a criança nasce e o casal que se dava super bem se separa. É um espírito, às vezes, que ele vem com uma densidade energética muito grande. E aí ele está muito vinculado à existência anterior.
De modo que às vezes ele nasce, ou seja, ele renasce, sem entender ainda que o nome dele agora é Flávia Pinto, é Isabel. Então o batizado ele tem como função prioritária assentar o espírito nesse corpo, ele entender que é uma nova vida. E esse entendimento é importante porque vai deixar medos, rancores, raivas, sentimentos de vingança para trás, assim como vai quebrar a força dos inimigos, dos possíveis inimigos que ele tenha de outras vidas que vão perseguir o DNA existencial dele, tá? A gente, às vezes, uma gravidez às vezes muito turbulenta, que a mulher passa muito mal, são os espíritos inimigos daquele espírito que está renascendo, atacando, tá? Para que ele não nasça, para que ele não tenha êxito no cumprimento novo do seu destino. Então, o batizado tem como princípio isso, né? Exemplo para a gente poder entender melhor. Sabe algumas crianças que às vezes a gente chama o nome delas, elas demoram a atender? Você chama Maria, Mariazinha, Pedrinho, e a criança demora a entender. Não digo quando a criança está ao seu lado, mas às vezes quando a criança está brincando, ela demora. E isso é recorrente, é porque a criança ainda não sabe que tem aquele nome, ela não entendeu ainda. E aí o batizado é fundamental porque ele ajuda demais no cumprimento do destino da criança. Segundo momento da importância do batizado. Para nós, iorubás e indígenas, nós entendemos que duas pessoas não são totalmente capazes de educar uma criança. Então você precisa da tribo, né? Como a ideia de tribo hoje está muito destituída, a gente entende que o padrinho e a madrinha são duas pessoas que podem ajudar a esse pai, a essa mãe, a educar e disciplinar aquele espírito. Então, no momento do batizado, esse padrinho e essa madrinha cria um vínculo energético com esse espírito e passa a ser 4 pessoas responsáveis. Inclusive, é importante dizer que pode ser 2 madrinhas, 2 padrinhos, não tem problema. Mas é importante que tenha. E pode ser padrinho e madrinha espiritual em se tratando de entidade. Porque a entidade é um espírito que já viveu. Então é comum, às vezes, que um caboclo, um preto velho, seja esse padrinho, essa madrinha. Isso não está errado, né? O que a gente diz do batizado na igreja católica e também na igreja evangélica? Às vezes ele é um pouco mecânico, né? Ele é meio formal, assim, não tem não puxa. Muito pomposo, né? Muito pomposo. E não puxa aquele espírito, não chama ele para essa compreensão. É meio que mecânico. E aí não cria esse vínculo energético para que essas 2 almas possam compor a egrégora de cuidado desse espírito que está vindo, né? Ou seja, no caso da ausência do pai e da mãe, tem alguém ali para poder ser o espírito, a pessoa responsável por aquela criança. Acho que uma dúvida também comum, Isabel, eu posso me batizar adulto? Pode. Claro que o batizado é 10.000 vezes mais potente na infância, até os 7 anos. Mas em qualquer tempo da sua vida você pode se batizar sim. Quero aproveitar também, Isabel, e dar uma dica bem legal para os nossos ouvintes, convidar as pessoas para se inscreverem no canal no YouTube da Pós Ubuntu. É um canal incrível, onde oferece também a pós-graduação em religiosidades afro-brasileira. É uma pós incrível, reconhecida pelo MEC. E ainda nessas primeiras semanas de janeiro estão disponíveis as aulas abertas, tá? Que inclusive uma delas eu estou ministrando essas aulas. Tem também a mãe Claudinha de São Paulo, tem o pai Márcio de Jagum, tem o pai Sidney Nogueira, tem o pai Mário Filho e outras pessoas muito importantes que estão oferecendo aulas abertas. Então é uma forma de você entender um pouquinho mais de como funciona, né, as afro-religiosidades dentro desse país. E você pode se inscrever nesse link que está aqui e imediatamente acessar essas aulas e já começar o ano também ampliando esse seu conhecimento. Então, eu acho que já falando assim da pós-Ubuntu, a gente também pode iniciar já com essa pergunta, né? Corta que puta que pariu. Mãe, então, aproveitando esse gancho, né? A gente falando da pós-Ubuntu, para quem está iniciando agora na religião, quem não conhece muito, quais são os rituais que a pessoa precisa fazer, o processo que ela precisa passar, só chegar no terreiro, como é que funciona? O importante, em primeiro lugar, é escolher um lugar de confiança, né? Isso é fundamental, porque o lugar de confiança, ele vai possibilitar a sua entrega. E a entrega, ela é muito importante para que qualquer recurso ritualístico que a gente faça tenha efeito, né? Segundo, se for num terreiro de Umbanda,
Normalmente você vai passar pelos passes, pelos descarregos, pela consulta com alguma entidade, ou com a mãe, com a babá, né? E vai ser convidado aí frequentando. Alguns terreiros colocam os médiuns logo na corrente mediúnica. Eu discordo, né? Eu estou à frente de uma casa de Umbanda, a Casa do Perdão, há 25 anos. Eu discordo. O médium, para mim, ele começa como médium aspirante, ou seja, ele participa de tudo. Ele só não está autorizado ainda a ser um médium de consulta e tal. Ele vai demorar mais um pouquinho. Internamente ele até tem acesso, mas publicamente não. E aí ele vai passar para o seu desenvolvimento, né, espiritual. Se for no caso do candomblé, o primeiro momento é uma consulta oracular com a Ialorixá, ou seja, vai abrir um jogo de búzios. Quase sempre esse jogo de búzios vai recomendar algum ebó, alguma limpeza, né? E você se tornar, se for uma pessoa que está buscando cuidar da sua espiritualidade, vai se tornar uma Bian, ou seja, quem que é a Bian? A Bian é aquela pessoa que ainda não é feita, ela está iniciando. Na nossa casa na Umbanda a gente chama de médium aspirante, e no candomblé é a Bian. E o abianato, né? Ou seja, esse período que você passa ali conhecendo, percebendo, olhando, se comportando, né, como alguém que está entrando para uma religiosidade, vai te possibilitar perceber melhor as regras de funcionamento desse sistema afro-religioso. Até que chegue o momento da sua iniciação, né? Então você passa por um recolhimento, vai ser confirmado se você é Oganheket ou rodante. E aí no caso de Iaô, você vai passar por um recolhimento, vai iniciar, vai ser raspado, e aí vai começar a sua vida já feita, ou seja, uma pessoa com iniciação. No caso de Ifá, você procura o Babalaô e o Babalaô Ifá para você, e vai recomendar, dentro do Odu que cair para aquele momento da sua vida. É muito importante que a gente entenda que o jogo de Opeleifá, num primeiro momento, ele não traz o seu Odu, é o Odu daquele momento, tá? E depois de uma iniciação que somente babalaôs sérios podem fazer, traz o seu Odu à Terra, né? E o seu Odu, ele vai trazer o seu destino, né? Tudo aquilo que precisa você fazer para cortar o negativo, ou seja, o Osobo, e trazer o Irê, ou seja, a parte positiva, né? E importante também a gente dizer que o Meridiologum, ou seja, o jogo de búzios, não dá Odu de ninguém. Não é com uma contazinha matemática que a gente dá Odu de ninguém. Aquele Odu ali, revelado pelos 16 búzios do Meridiologum, ele te dá um cenário dos 16 principais Odus que vai conectar com o orixá que você está ligado, com o momento de vida que você está passando. O seu Odu, que é algo muito mais profundo do que o seu orixá, somente babalaôs sérios podem fazer a sua iniciação. É uma iniciação que leva 3 dias, é um corpo de babalaôs, são em média 3 a 5 babalaôs, às vezes até mais, para poder revelar o seu Odu. E aí o babalaô, no caso, também vai dizer o que é importante você fazer se você quiser seguir e ser iniciada. No caso das mulheres, como a PTB, que é no nosso caso, eu sou a PTB, você é uma PTB, Iboru, Ibó e Buxixé. E no caso, né, dos Afalcã ou Alaôs, que vão seguir o caminho de tornarem-se sacerdotes. São quantos Odus? Para o Meridilogum, ou seja, para o Maialorixá como eu, são 16 Odus. Para o Babalaô, são 256 Odus. Então, não é uma tarefa fácil. Não basta você pagar uma iniciação que você se torna um Babalaô, não é dessa forma. Só para a gente ter uma ideia, na África, uma pessoa que vai ter o caminho para Babalaô, ela normalmente vai morar aos 6, 7 anos de idade, com esse babalaô mais velho, para ele iniciar o seu preparo para tornar-se babalaô somente na vida adulta. Claro que no Brasil não é essa prática, mas o que eu quero dizer com isso é que a pessoa leva muito tempo sendo preparada para se tornar um babalaô. Então, não confie em pessoas sem fazer um mínimo de pesquisa, de observar a credibilidade, se está vinculado a alguma organização, alguma federação séria, porque no caso de Ifá existem federações sérias, como o próprio Ifá Nilorum, né? E os babalaôs nigerianos também. Eu recomendo a Orixá World para poder procurar, né, a seriedade desses sacerdotes. E na Umbanda e no Candomblé também, né, gente?
porque infelizmente é muita chacota que tem por aí. Não caia na mão de amadores, porque a sua vida é um tesouro e ela deve ser preservada. Já nesse assunto, mãe, qual a diferença da Umbanda, do Candomblé, do Ifá, né? Por exemplo, o terreiro da senhora tem tudo isso também junto. Assim, é uma pequena África, né? O terreiro. Então, mas eu acho que para as pessoas fica um pouco confuso, né? Fica, Eu adorei, né, esse nome que você dá de Pequena África, porque eu me percebo assim, e é o que eu tento fazer, né? Há 25 anos eu pesquiso a afro-religiosidade e pratico, né? Eu tenho o privilégio do meu orixá ter me dado o caminho para fazer a viagem de volta ao Atlântico e ser iniciada lá também. Então isso fez toda uma diferença. Eu poderia falar sobre a perspectiva de uma socióloga, né? A experiência sociológica, a aventura antropológica, claro que ela é fantástica. Mas a experiência humana, como uma babá de Umbanda, como uma Yalorixá e hoje como uma Petebi de Orúmila, é fantástica. Eu adoraria que todas as pessoas pudessem fazer iniciações na África, né? Primeiro, para entender o caráter de temporalidade dos ritos. Entender que isso existe há muito mais do que 2023 anos, né? No início da live nós falamos, bem-vindos ao ano 10.066 do calendário urubá. Então são muito mais do que 10 mil anos que esses ritos que a gente está fazendo aqui no Brasil existem. Segundo, o caráter da simplicidade. Né? O candomblé ele foi, um sistema religioso criado em condições de diáspora. Então, nós fizemos o que pôde, o que foi possível, e está tudo bem, e nós estamos de parabéns, porque nossas ancestrais, minha filha, elas trabalharam sobre o jugo da escravização, da perseguição religiosa, da negativização de tudo aquilo que é negro. Então elas conseguiram trazer o culto para o orixá diante de bastante preconceito, né? E nesse sentido a Irmandade da Boa Morte teve um papel fundamental, porque foi ela que custeou, através do trabalho dessas negras forras que criaram a Irmandade da Boa Morte, juntaram dinheiro, compraram alforrias de muitas pessoas escravizadas e bancaram os primeiros candomblés, né? Que se estabeleceram no primeiro momento ali, no candomblé da Barroquinha, que depois foram para a Cachoeira. Então é importante, né, esses terreiros matrizes, né, ou seja, o alaqueto, né, de minha avó Olga do Alaqueto, o cantuá, né, o engenho velho, a Casa Branca, o Poafonjá, o bogum, que é uma tradição jeje, enfim, o tumba-jussara, o bate-folha, tradições de Bantos, Angola, todos eles são importantíssimos para a nossa história. Mas quando a gente chega e atravessa o mar, você vai visualizar que, na verdade, o que a gente vivencia no Brasil, essa separação de Umbanda, Candomblé e Ifá, foi só aqui no Brasil, porque lá está tudo junto. Muito embora lá eles não chamem de Umbanda nem de Candomblé. Então aqui, por exemplo, o Ifá, que é um sistema muito mais profundo de conhecimento, de filosofia, de matemática, de valores éticos e morais, ele não sobreviveu muito embora Pitiko Bomboche foi um babalaô que ajudou a sistematizar o candomblé. Mas no Brasil o Ifá não sobreviveu muito, então tem poucos anos que a gente está resgatando essa tradição de Ifá aqui. E o que eu tenho como entendimento, né? A Umbanda, ela é um sistema afro-religioso indígena, ou seja, existe a figura do preto velho e do caboclo que traz essa ancestralidade africana e indígena para dentro do terreiro. Então vai cuidar do orixá de uma forma mais elementar, né? Sem fazer a iniciação no orixá. Por isso que não é recomendável, e a gente não está falando aqui que é certo nem errado, porque ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Como a vovó Joana da Angola Preta Velha que eu trabalho fala, quem sabe tudo no mundo, diga quantas estrelas tem no céu. Então eu não sei, então não posso dizer que nada está certo nem errado. Mas o que a gente diz que, por exemplo, não é recomendável algumas iniciações que algumas umbandas têm feito, de vestir orixá,
de fazer um recolhimento de borifeitura e tal. Essas coisas são bem complexas, né? Isso não cabe dentro da Umbanda. O candomblé, ele existe no Brasil, essa coisa também de vestir o santo com muitas indumentárias e muitas roupas e anágua, isso tudo tem uma conotação histórica do período das sinhás, né? Foram quando as primeiras negras alforriadas, elas queriam se parecer com essas iás, era um modelo, né, da época, né, gente? Era a roupa da época. Então, colocar uma camisa branca muito alva, né, que a gente chama hoje de bata e tal, e colocar aqueles saiões com anágua, era uma forma de conquistar o respeito para aquela festividade religiosa. Hoje já não é mais necessário, mas, por exemplo, muitos terreiros não conseguem abrir mão dessa prática. Até porque, lamentavelmente, muitos terreiros nem sabem dessa história, né? E eu me recuso a praticar a minha religião sem estudar a história dela, sem estudar a sociologia, a antropologia, a filosofia dela. Então, existe o candomblé, e ele está posto, é muito bonito, mas existe uma coisa que é o candomblé aqui no Brasil, ou seja, o culto do candomblé aqui no Brasil. E existe Ifá, né, que vai trazer o seu Odu, que são ritualizações diferentes e que todas elas dialogam, né? Depois de 25 anos de estrada, hoje na nossa casa tem Umbanda, tem Ifá e tem candomblé. E está tudo bem. E as coisas não estão misturadas ao olhar do brasileiro que não entende. Então, o brasileiro não pode dizer que está misturado se ele não conhece, se ele não é iniciado, se ele não vivenciou, né? E tem um ditado que a gente usa tanto no candomblé quanto no Ifá, que é o seguinte: você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você não é iniciado nos segredos, nos mistérios, você também não pode falar disso, você não pode revelar. E Ifá é algo mais profundo, muito bonito, muito importante. Eu costumo dizer para as pessoas que eu só recomendo aquilo que eu fiz e que foi bom para mim também, mas que ele consegue ter uma adaptação no Brasil também com uma visão um pouco diferente do que é na África, tanto o Ifá cubano como o Ifá nigeriano. Confesso que o Ifá nigeriano ele tem uma compreensão um pouco melhor do que é o candomblé, compreensão de entender a diáspora, né? O Ifá cubano, Cuba ficou 50 anos sob regime comunista, então isso permitiu que eles tivessem um isolamento do mundo, então manteve sim mais preservados muitos costumes e valores. O Ifá cubano, que é o nosso Ifá, né? Ele é muito forte. Mas o Ifá nigeriano também ele é lindo e extremamente potente. O Ifá do Benin também, os Fões, né, também é muito forte. A Yorubolândia compreende parte da Nigéria, do Togo e do Benin. Mas tudo isso é possível de estar, né, no mesmo território que a gente chama de uma pequena África, como é o nosso terreiro. Agora, de maneira organizada pela liderança religiosa, né, por aquelas pessoas que seguem, no nosso caso, tanto eu quanto o Babalaô Luiz Irossá, a gente é uma cabeça muito organizada e para a gente está tudo bem, né? Até porque o Luiz passou por esse processo de Umbanda, de candomblé, até chegar em Ifá, então tem compreensão. E como a gente vê na nossa casa, né, minha filha? Por exemplo, você é uma EQED suspensa, sem estar confirmada ainda. Na Umbanda fez os rituais de amaci, sacudimento. E, no entanto, ainda está sendo preparada para a iniciação no candomblé. E, ao que me parece, você não está maluca, não está doida. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu também não estou nem um pouco perdida, como vocês podem ver, né? A minha cabeça é muito organizada. E dentro da Umbanda eu busco algo que só a Umbanda me dá. Dentro do candomblé eu busco algo que só o candomblé me dá. E todo mundo sabe que eu rejeitei muito o candomblé, eu resisti muito a aceitar minha iniciação, meu cargo de alorixá, e dentro de Ifá eu fugi e agora eu retornei para esse caminho que eu já deveria estar seguindo ele há muito tempo, como o Fatogum, um dos maiores babalaos da Nigéria, já tinha me avisado há anos atrás quando jogou para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Pós-Ubuntu para assistir às aulas abertas, que estão incríveis lá, e você acessa esse link aqui porque é muito importante
Você que tem interesse de estudar tudo isso que a gente falou aqui, né? É uma infinidade de conhecimentos que muitas pessoas ficam até com a cabeça embaralhada, né? Mas eu quero fazer crer a vocês que é possível organizar, mas é uma fonte de conhecimento milenar que aos poucos a gente vem resgatando aqui nesse contexto de diáspora dentro do Brasil. Eu acho isso até tão importante, porque assim, dentro do meu processo mediúnico, eu cheguei na Umbanda, né, meu primeiro contato, e eu não entendi absolutamente nada. Pra mim, na verdade, toda vez que eu vou no terreiro, é algo novo que eu aprendo, algo até que a senhora já falou pra gente, né, seus filhos de santo, que tudo bem, você pode estudar, que é muito importante, tem que estudar mesmo, livros, após o mundo também tá aí pra gente contribuindo, nesse conhecimento. Até porque tem muito local que a gente fica assim, será que isso é de confiança? Será que a gente está aprendendo realmente, né? O próprio Google engana muito. E assim, não tem uma formação teológica, e nós não temos. E após o Ubuntu, ela tem uma formação reconhecida pelo MEC, que te dá o caráter de pós-graduação. Então isso é importante tanto para você qualificar em concurso, mas também para ter uma formação com uma base histórica mais fundamentada, né? E assim, nós filhos de santo, né, temos que entender, pelo menos na minha visão, de que não é só a nossa Ialorixá estuda, né, ou o nosso Babalaô tem que estudar, nós também temos que estudar. Sim. Até porque como é que a gente vai se entender? Nesse ano, né, de 2023, eu acho que foi o ano que eu mais consegui me entender. De todos os anos da minha vida. Não é à toa que eu virei a PTB, né? Renascida da Morte. Sim. Eu voltei a minha vida num profundo conhecimento que quem me conhece, né, sabe que revolucionou tudo. É outra pessoa. Trocaram minha cabeça, fizeram um bolinho. Trocaram minha cabeça. Então, acho que ainda dentro disso, a gente vai lhe perguntar em 2024... O que vem nesse ano, né, pra gente? Qual orixá que vai regir esse ano? Que a gente pode esperar, né? Em Fá, pelo menos, nós temos a letra do ano, né? Que explica tudo que vem acontecer. Mas também é muito importante perguntar qual orixá que vai nos acompanhar, né? Sempre nos acompanha, mas esse ano. Que vai regendo. Importante também, didaticamente, você dizer o que foi essa transformação. Você se iniciou em Fá, né? Explica um pouquinho isso, com as tuas palavras, que eu acho que o público gosta de ouvir. Então, meu Babalaô, né, é o Luiz Irosossá, ele também da federação, né, Ifá Nilorum, que é muito importante a gente compreender que é de fato um local sério, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas com Ideifá, né? Que é essa pulseirinha que a gente usa, quem é iniciado, né? Na mão de Orúmula, né? Que a mulher tem um processo diferente do homem. O homem, ele tem algumas iniciações dentro do Ifá, se tiver também caminho para Babalaô, e a mulher é um processo só, né? Que é o Odu da sua vida, que a gente vira literalmente esposa de Orúmula, né? E dentro desse Odu, ele vai te falar, por exemplo, alertar de perigos, alertar sobre comportamentos, né, do seu Odu, por exemplo. Dentro desses 256 Odus, cada um tem 16 caminhos, né, que falam de toda a sua vida, tudo bate. Você vai ver vários babalaôs que nem nunca te viram na vida falando absolutamente toda a sua história. E pessoalmente mudou pra mim porque eu era uma pessoa muito ranzinza, rabugenta, reclamona. Não que eu ainda não seja isso tudo, né? Até porque minha velha, minha mãe Nanã, é uma senhora bem rabugentinha. Conservadora. Mas que literalmente salvou a minha vida, porque o processo de minha mãe aqui está de testemunha de quando eu chego no terreiro é de uma pessoa triste, cansada, depressiva, irritada com tudo, absolutamente esgotada. tudo. E o capitalismo faz isso com a gente, né? A gente vem de uma lógica capitalista de produzir, de sentir nada quando a gente está desempregado, né? De sentir inútil.
E não só o IFA, mas o terreiro muda a nossa vida. Porque a gente consegue entender que nós somos uma família e que nós temos utilidade para tudo. Desde do começo, que a gente até mesmo, eu acho que dentro da Umbanda, a gente vai nas correntes mediúnicas, né? Vai lá, só de varrer o chão do terreiro, a sua cabeça limpa. Porque você está varrendo um campo santo, né? Um lugar sagrado. Lavar uma fruta que vai para a cabeça dos outros, sabe? Preparar uma cama que alguém vai deitar ali. E aí quem já deitou, né, minha filha, sabe como curou aquela esteira ali. E algo que mais mexeu comigo, que foi aí que eu decidi, eu quero ser filha dessa mulher. Não tem como. Foi quando a senhora falou, logo depois do meu Obi, falou assim, as pessoas que cuidaram de vocês hoje também chegaram aqui na mesma situação que vocês, ou até pior. E elas estão aqui hoje numa forma também de agradecer por outras pessoas que também cuidaram delas, né? E eu me orgulho muito de também hoje poder cuidar de outras pessoas. Da mesma forma, retribuir, né? Da mesma forma que salvaram minha vida, eu também hoje tenho essa responsabilidade, esse prazer, orgulho de estar ali no terreiro. E é muito mágico isso, né? Porque esse é um conceito iorubá. Você cuida e acolhe. E você não sabe quem está ali, né? Não sei quem é. Quando vai para o terreiro, não sei quem é que está ali. Eu sei, né? Eu como a mãe de santo, como a Iá, o Luiz como o Babalaô, vocês não sabem. Então, eu vou ajudar alguém que eu nem sei se essa pessoa está certa ou está errada. Mas eu estou indo ali contribuir para trazer paz, né, a mais uma pessoa. Eu pedi para você falar, porque eu acho que a fala de quem vivenciou, ela é muito importante, por exemplo, para as pessoas leigas, né? A gente falou aqui nesse programa que já está encerrando, né, de uma série de conceitos que eu levei anos para alcançá-los e depois de muitos estudos. Mas às vezes a fala de quem está vivenciando há pouco tempo a religião e já foi tão tocada e transformada por ela, também fala talvez às vezes mais imediatamente a uma pessoa, né? Como você fez essa fala aqui agora. Bom, e sobre a regência do ano, a gente sempre deu a regência do ano no trabalho de praia. Depois que eu me iniciei no candomblé, na casa de Mãe Beata de Iemanjá, eu passei a só dar o orixá do ano depois que ela dava, para não ficar uma desorganização hierárquica, e isso fragiliza a nossa religiosidade, né? E nos últimos anos segui dessa forma. Hoje iniciada como a PTB, né? O Babalaô Irosossá segue o Ifá Niloro, né? Que é dirigido pelo Evandro. Então a gente espera cair a letra do ano. A letra do ano já caiu, eu acho que a gente pode até dizer aqui qual foi a letra do ano, a gente só ainda não tem autorização para falar sobre ela. A gente pode ler porque está publicado, mas a gente vai trazer aqui, né? Eu vou convidar inclusive o próprio Evandro para quando a gente voltar para o Brasil ser uma pessoa, estar conosco, para falar um pouquinho, né? Eu gosto muito da fala do Evandro. Babalaô Irosossá, que é o Babalaô da casa, que é o seu Babalaô, né? Ele ainda não passou por uma entrevista dessa aqui com a gente ainda não conseguiu a agenda dele para bater aqui com a gente, mas é importante que a gente entenda. Mas a princípio, quem vai reger o ano é o Dodua, né? E como poucas pessoas conhecem o Dodua é também família de Oxalá, né? É a cabaça da criação, alguns entendem o Dodua como mulher, como homem, enfim. E para facilitar a compreensão, Oxalá e Iemanjá são os regentes do ano, né? Mas a letra do ano, dada por Ifá Niloro ontem, né? Ou seja, hoje é dia 1º, a gente está aqui em Buenos Aires, na Argentina. Esse programa vai ao ar amanhã, dia 2, no Brasil. E fechei, minha filha. Quer ler você mesmo? Pode ler você. Prefere eu? Bom, então a letra do ano foi o Odu, Otura Nikô. Primeiro testemunho, Okana Sodin. Segundo testemunho, Otura Adokoi. Profecia, Ire Achegunutá, Koleniadjo Oyale, Elece Egum. Onixexê, Akukufunfum, Orixá Regente, Ododua, acompanhante Iemonjá. Bandeira branca com borda azul. Inclusive, eles recomendam aqui um ebó, que aí eu não vou ler, né? Mas as pessoas iniciadas certamente procurarão seus babalaôs. Então, como a gente acompanha, né, o babalaô da nossa casa Irosossá é um babalaô ligado ao Ifá Niloro, a gente vai esperar o Evandro, que é um querido, salve Evandro, Iboroibó e Boxixé.
Salve a PTB Regina, esposa do Evandro, uma querida também, Boruibóia Boxê. E a gente vai estar falando mais. Mas a princípio, né, o que a gente pode entender como um ano regido por Oxalá e por Iemanjá é um ano que a gente, Oxalá, é pouco estudado no seu conceito de controlador da ordem política do mundo. Então, é um ano que você vai ter que andar muito certo com tudo aquilo que você faz. É um ano de cobrança, é um ano de muita atenção com os seus pais, com os seus mais velhos. É um ano de muita atenção com mortes por calamidades, né? Enfim, a gente vai explicar melhor e a recomendação do que fazer é individual, gente. Se você tem um terreiro, é a Ialorixá da casa que vai dizer. Se você tem um babalaô, é o babalaô da casa que vai dizer. Se você tem uma babá de umbanda, é a babá que vai dizer. Certas coisas a gente não diz publicamente. A gente sabe, né, minha filha, que muitas pessoas, até para ganhar o seu dinheirinho por aí, o orixá do ano, faz isso, faz aquilo. Às vezes aquilo não se aplica para você. Como a gente acabou de falar aqui, você conheceu o teu Odu, mudou a tua vida. Sim. Né? O meu Odu, eu fui iniciada para Ifá agora, mas eu já caminho com Ifá há 20 e poucos anos. Se eu disser para as pessoas que conheceu o meu Odu, me apresentou algum conhecimento novo, eu estaria mentindo. Porém, ressignificou tudo que eu já buscava durante esses anos todos. Então, só confirmou que eu estou no caminho certo. Mas eu sou uma pessoa com 25 anos de prática religiosa. Então, tem que buscar orientação dentro da sua casa, com o seu babalaô, com a sua Ialorixá, com a sua babá de umbanda. É dessa forma, porque às vezes o ebó que serve para uma pessoa não serve para outra, né? E uma família espiritual, ela tem um ebó próprio para aquelas pessoas daquela família espiritual. Existe uma letra do ano, ou seja, um Odu do ano para o país. Essa letra aqui foi dada pelo Ifá Milório para o Brasil. A gente está na Argentina, não serve para cá, né? Então, tanto que a letra que está em Cuba é diferente. Então, é importante que a gente entenda e busque. Bom, a gente encerra por aqui. Espero que vocês gostem. Por favor, curta, comenta, compartilha. É muito importante que você salve, que você indique outras pessoas. Essa tentativa da gente trazer aqui gratuitamente, né, para vocês esse podcast. Quero agradecer infinitamente a parceria com o Banda EAD, né, o meu amigo Rodrigo Queiroz. Essa parceria nos possibilita estar trazendo esse conteúdo para vocês. E estudar é uma maneira de crescer e criar independência e emancipação ideológica, né? É buscar a conexão com seus ancestrais. Então, muito obrigada, minha filha. Eu que agradeço. É um conhecimento enorme também, é um prazer estar aqui com a senhora. Axé. Gratidão e salve, salve a todos e todas, meu saravá fraterno. A gente se vê no próximo encontro.